Então, como a ordem era necessária, ela foi cumprida. Só que nesse decorrer é o seguinte, era para matar mulheres, crianças, idosos, animais, queimar todo tipo de coisas pagãs que houvessem lá e não levar nada daquela terra, a não ser a própria terra. Quer dizer, eles iam ocupar o espaço físico, mas não iam tirar de lá nada pagão. Não iam absorver nada daquilo. Aí muita gente achou crueldade. Vai matar as criancinhas. É para deixar as criancinhas vivas, né? Eu vi isso na aula, na época, quando eu falei. Falei, gente, entenda, aquelas criancinhas vão virar monstros. Quando... Nossa. Elas vão querer sangue. Porque elas vão querer vingança, porque você matou os pais delas, entendeu? Ninguém se assustou não na hora, não? Da hora só rindo e se assustaram também. Mas assim, é uma situação complicada. Aí fala, mas elas poderiam ser educadas e criadas para ter o pensamento dos hebreus, por exemplo. Se eram crianças pequenininhas, não ter lembranças ou memórias, né? Muita gente defendeu isso. Mas não iam ter lembranças ou memórias daquilo que aconteceu. Eram bebês, por que matar os bebês, né? Uma hora eles saberiam a verdade. Uma coisa que a Bíblia é muito clara, a verdade nunca fica escondida por muito tempo. De algum jeito eles iam chegar assim como as crianças do orfanato, né? Dando vinho, quem foi meus pais? De qualquer jeito, Eles iam descobrir. Procurar, não os malucos assim. Provavelmente eles procurariam até nos reinos vizinhos. Eles iam descobrir. De algum jeito eu tenho que virar o mundo todinho para saber a verdade. Então o receio era eles crescerem, descobrirem e se rebelarem. Porque eram numerosas as crianças, não eram poucas. Então era necessário realmente que elas morressem. Outra, parte do povo de Jericó, nem todo mundo estava em Jericó na época da guerra, provavelmente. Muita gente é nômade, né? Então essas pessoas acabam saindo de Jericó, indo a outras terras, fazendo negócios. Então nem todo mundo que é de Jericó estava em Jericó. Tinha gente fora também. Existia essa possibilidade. Porque eles faziam negócios com todos os reinos ali vizinhos, né? Então você imagina que essas crianças uma hora iam saber. E esses que sobreviveram, porventura, que estão em outros locais, começaram a espalhar o que nós chamamos de o terror, o medo dos hebreus. Porque se os hebreus são capazes de fazer tamanha crueldade, né, eles botaram assim dessa forma, né, o que eles não farão com os povos vizinhos? Então aí começou a se alastrar esse medo dos que sobreviveram de Jericó ainda, que não estavam em Jericó no dia da batalha. Eles só souberam do que aconteceu. De alguma forma, mas souberam. Então esse povo começou a propagar o medo naquela região. E todo mundo passou a temer os hebreus, né? E eles ficaram nesse receio todo, e entra aí os gibeonitas, por exemplo. Os gibeonitas, eu até falei, ô povinho malandro, parece que é do Rio de Janeiro. Eu falo isso porque eu sou carioca, eu tenho direito, tá? Eu estou no meu lugar de fala. E o pessoal vai dizer, tá falando não, eu estou no meu lugar de fala, sou carioca, eu posso falar. Igual o Nicolas Ferreira meu lugar de fala. Eu estou no meu lugar de fala, posso falar, carioca. E aí eles ficaram espertos, os malandros, porque eles souberam da confusão em Jericó. E o que eles fizeram? Não em Jericó, mas em outros povos também, que eles foram conquistando os reinos. Mas aí eles fizeram o seguinte, fizeram um acordo com os hebreus. Aí qual foi o acordo que eles fizeram com os hebreus? Falou assim, olha, uma mão leva a outra, digamos assim, numa linguagem mais moderna, né? Eu te ajudo, tu me ajuda e a gente vai, né, se ajudando mutuamente. Desde que teu Deus, desde que o seu Deus nos abençoe também, tá tudo certo. Então, eles sabiam que quem tinha feito tudo aquilo tinha sido o Deus deles, o Deus dos hebreus. Então, eles fizeram toda uma negociação para serem beneficiados junto com os hebreus. Então, a bênção que derramaria sobre os hebreus, derramaria sobre os gibeonitas. Então, os gibeonitas fizeram um acordo que deu certo. Então, eles ficaram sobre a mesma bênção, só que eles tinham que cumprir o acordo. Tinha isso também. Não adianta você fazer o acordo e você não cumprir a sua parte. Então, os gibeonitas tiveram que cumprir a parte deles com os hebreus, e cumpriram. Até um determinado momento, mas cumpriram. Né? Enquanto houve ali o acordo com Josué, estavam ali, beleza. Então ficaram ali como se fosse um povo aliado. Né? E os gibeonitas ocupavam uma parte da terra prometida. Aí vinha uma questão. Como é que eu vou tirar eles da terra para ocupar? Se eu estou fazendo acordo com eles.
É a pergunta que me fizeram. Aí eu falei assim, aí me pegou. Porque como é que você acabou de fazer um acordo, você não vai poder tirar aquele povo dali, no acordo. E agora? Eu preciso ocupar aquele pedaço de chão, como é que eu faço? Nos acordos, eu acredito que houve matrimônio. Lembra no caso da Raabe antes, né? Que eu citei? Eu acho que eles fizeram pequenos acordos matrimoniais. Minha dedução, tá? Não tá no texto. É a minha dedução. Fizeram pequenos acordos matrimoniais com os gibeonitas e foram ali ocupando o território aos pouquinhos. Sem espada, né? Só no casamento, na união. Eu acho que eles fizeram uma coisa mais... como é que eu posso dar um exemplo? Mais tranquila. Eles fizeram um acordo para ocupação, mas de forma gradual, não imediata, entendeu? Aí a terra dos gibeonitas provavelmente foi o território mais demorado para ocupar, porque você vai casando aqui, um ali, outro ali, e vai ocupando aos pouquinhos. Quer dizer, os hebreus foram entrando no território dos gibeonitas aos pouquinhos, nas gotinhas, digamos assim, né? Eles foram avançando aos pouquinhos, mas sem derramamento de sangue, menos mal. Mas foram conquistando ali. Só que os gibeonitas quiseram marcar os malandros também. Queriam, por exemplo, realizar guerras com outros povos e queriam que os hebreus apoiassem. Sabe? Chegar lá e apoiar. Se eu te apoio, você me apoia. Né? Aí houve algumas dessas situações de apoio, mas não era uma coisa tão vantajosa para os hebreus. Porque o foco dos hebreus era conquistar a terra de Canaã. Se você vai atacar terras vizinhas a Canaã, você sai do foco. Então, quando foi para conquistar as terras dentro do território de Canaã, eles tiveram que dizer muitas vezes não para os gibeonitas, ou vice-versa. Então, não era sempre que um estava apoiando o outro nos conflitos. Apoiavam, vamos supor, os gibeonitas. Vou guerrilhar lá com os moabitas, um exemplo, que é fora de Canaã. Vou guerrilhar ali com os moabitas e vocês apoiam a gente. Aí falou, como? Eu não vou sair de Canaã. Eu vou guardar seu território enquanto você está na guerra, por exemplo. Então, os gibeonitas iam para a guerra e os hebreus guardavam a terra dos gibeonitas. Entendeu? O acordo era mais ou menos por aí. Então, eles não ficaram no conflito para os gibeonitas, mas ficaram no resguardo, guardando o que ficou para trás. O mesmo no inverso. Eu tenho que conquistar Canaã. O que você pode fazer para me ajudar? Eu te forneço armas, comida, transporte, tudo que você precisar eu forneço. Vai conquistando aí. E ele vai conquistando aos pouquinhos esse território. Né? E foi assim um acordo com os gibeonitas. Mais ou menos por aí. Né? Aí tem também aqui o cumprimento e a partilha da herança. Mas isso aí já é lá a partir do capítulo 14 ao 21. Certo? Bem mais lá na frente. Porque os gibeonitas foi no 9 e 10. Né? Aí a partir do 14 é que começa a partilha. Até esse momento, até o 14, eles conquistaram um monte de território. Certo? Já tinham conquistado toda Canaã, estava tudo bonitinho. Né? Agora tinha que se cumprir o que foi feito lá com Jacó. Lá atrás, Jacó pegou os filhos e saiu separando os bens. Você vai ficar com você, sua tribo, vai ficar com uma terra, você vai ficar com uma, nananana. Aí ele explicou em Canaã que cada um ocuparia no futuro, né? Mas aí vinha a curiosidade. Tu lembra qual dessas tribos não ganhou terra? Você lembra? Assim, vagamente. Não, só chutando, se você lembra. Você lembra qual foi que não ganhou? Não. Você lembra dos músicos? Eu queria te pegar nessa dos músicos. Lembra dos músicos? Aqueles que não entraram na batalha, ficaram do lado de fora, lembra? Quando eu falei no início do texto? Sim. Foi eles que ficaram sem terra. Foi exatamente os levitas. Os levitas ficaram sem terra. Então quem entrou para as batalhas, os 11 que entraram para as batalhas, ficaram com terra. Os levitas que ficou do lado de fora não ganharam. Justamente os músicos. Literalmente os músicos. Triste. Mas isso era uma coisa que tinha sido decidido por Jacó lá atrás, tá? Não é o que Josué definiu aqui, não. Porque tem muita gente que dá de maldade, né? E sabe que o Josué deixou os músicos lá de fora, não participava, não ganhava o despojo. Mas já estava definido por Jacó que isso aconteceria. Mas os levitas não têm um bem físico
mas eles têm o que nós chamamos de bem comum a todos. Vamos supor, eu vou para a tribo de Joás. Eu sou músico, vou louvar, cantar, falar de Deus lá na sua tribo. Você vai ter que me dar guarida, comida e, se for necessário, mulheres também. Eita. Porque tinha que se casar, né? Os levitas, com o tempo, se casavam. Era mais de uma, né? Era mais de uma? Não, uma. Não. Mas tu fala assim, os levitas como grupo, né? Eles se moviam em forma... Às vezes iam individualmente, eu acho, né? Mas como eles tocam, cantam, geralmente é um grupinho que vai, né? Vai um grupo para cantar. Aí vai um grupo lá cantar, tocar. Aí esse grupo que vai para lá, às vezes é jovem. Eu só... né? Aí esse grupo é jovem. Aí ele vai para aquela cidade para louvar. Você entendeu? Vai lá para louvar. E o que acontece? E nessa cidade eles vão ter guarida para dormir, alimentação e, se fosse o caso, o matrimônio. Né? Eles iam lá em busca de matrimônio, por exemplo, naquela tribo. Né? Aí se casavam, geravam filhos e tá. Então eles continuavam tendo seus descendentes através desse processo, tá? Os levitas. Tá? Mas eles não tinham território. O território deles era todo Israel, digamos assim. Então, aonde houvesse um judeu, eles teriam todos esses benefícios. Eles não teriam bem físico, mas onde eles estivessem, tinham que ser amparados pelo Estado, por qualquer uma pessoa daquela região. Vamos supor, você fosse uma pessoa rica e o Mateus o pobre da cidade. Um exemplo. Eu sou levita. Aí eu vou para a sua casa para dormir e comer. Porque você tem a infraestrutura que eu preciso para me sustento. Não ia tirar do pobre. Você está entendendo? Ser rico... teria como se fala? O matrimônio. Poderia ser feito. Mas a opção dos levitas geralmente era mais pro lado dos ricos mesmo. Mas isso é só uma crítica, tá, gente? Social. Então eles geralmente faziam esse processo, tá? Os levitas. As outras tribos, cada uma recebeu conforme o Jacó havia definido. A Diná, que é uma das filhas do Jacó, ela não ficou totalmente sem bem, propriamente dito. O Manassés, que era o filho de José, do Egito, ele pegou o maior território dos hebreus. E ele é dividido em duas partes por um rio, né? Pelo Rio Jordão. Ele é dividido em duas partes. A parte oriental, oriental ou ocidental? A parte a parte ocidental é essa. A parte ocidental representava José. A parte oriental representava Diná. Então, de certa forma, quem viesse da casa dela habitaria na casa de Manassés. Entendeu? Ele meio que seria a guarida dela, da sua descendência. Porque ela é mulher, ela não recebe. Entendeu? Então, o Manassés meio que abraçou isso. Só que tem outro filho de José, que era o Efraim. Efraim? Era o Efraim, né? Acho que é o Efraim. Aí, esse outro filho lá também foi beneficiado também. Ganhou também um bem. Que seria dos levitas. Lembra dos levitas? Seria o bem dos levitas. Ele perdeu. Né? Mas ficou por Efraim. Né? Mas aí, toda vez que os levitas precisavam, iam para casa dele. Corria lá para poder ter o guarida. É a principal casa dos levitas, praticamente. Era a casa dos filhos de José. E as outras tribos, cada uma ganhou seu galardão conforme as batalhas, as conquistas, a influência. Aí o pessoal, mas Dan ficou só com um Kinder Ovozinho, um negócio tão pequenininho assim, a Dan, né? Porque território menorzinho, né? Mas aí é aquele detalhe, depende de influência, depende de participação dele nas batalhas, a ordem dos filhos também interfere, entendeu? Judá, por exemplo, Judá, a promessa era maior para ele. Então, e Benjamim. Então Judá ficou com a maior parte do território, depois de Manassés. Não sei se eles são do mesmo tamanho, assim fisicamente, mas acho que é quase o mesmo tamanho, Manassés e Judá, se eu não estou enganado. Ele ficou com uma propriedade boa, Judá. Benjamim ficou com a capital, que é Jerusalém. Melhor que isso, não tinha. Ele ia ficar com a capital do país. Né? Então, assim, eles acabaram sendo mais beneficiados na partilha, né? Mas essa foi a partilha que foi definida antes e José estava só cumprindo. Isso aí foi do 14 ao 21. Aí a renovação da aliança já é a partir do 24. Né?
Aí você tem ali a renovação da aliança deles com Deus, porque o que acontece? Os hebreus têm um bendito de um costume de descumprir as alianças. Eu faço aliança aqui com você. Aí você vai, tá bom, vou fazer. Aí amanhã, esqueci, irmão, desculpa. Esse cara vai safar. Entendeu? Os hebreus faziam muito isso, tá? Faziam uma aliança com Deus, aí depois desfazia, aí depois fazia de novo, aí depois desfazia, e ficava nesse processo. Como os hebreus, para eles não se perderem muito, Deus fez uma aliança com eles, deu as terras de cada um, disse o que cada um é para fazer, como eles tinham que seguir, cumprir as normas e seguir a partir dali. Certo? Então os hebreus seguiram da melhor forma que puderam as regras, digamos assim. Né? É o caso que você citou os 10 mandamentos antes, né? Por exemplo. Então eles teriam que tentar seguir aquilo ali como norma de vida. Tá? Outra, eu acabei não respondendo a sua pergunta lá atrás, um detalhe. Se eles matassem alguém que não é hebreu, sem a ordem de Deus, eles estariam condenados por aquela lei também, de certa forma, né? Estariam. Porque no caso do Josué, houve permissão de Deus. No caso lá, por exemplo, do Moisés. Moisés, quando matou o egípcio, ele foi perdoado pelo seu crime? Não foi. Ele ficou lá 40 anos no deserto para pagar pelo crime que ele fez. Quer dizer, ele foi botado para fora para cumprir um rito de justiça. Porque os egípcios, quando você matava alguém, você tinha duas opções. Duas não, três. Ou você pegava uma prisão perpétua para toda a vida, para compensar aquela vida que você tirou. Você era morto. Ou você ia para o exílio. Então Moisés, a decisão do rei, como ele havia fugido, o rei sancionou o exílio para Moisés. Então ele passou aquele período no deserto. Então ele cumpriu com o rito. Ele cometeu o crime e foi para o exílio. Certo? Então ele cometeu o crime e sem a permissão de Deus. Tá? Isso antes dos 10 mandamentos. Aí falou, mas isso é igual com os 10. Eu não tenho que cumprir isso? Tenho. Infelizmente você tem que cumprir. Ele inclusive é a base da nossa lei também. Triste, mas é a base da nossa lei. As pessoas nem imaginam, mas é. Os 10 mandamentos estão na base legal do Brasil. Está lá. Ele existe. Né? Você tem que cumprir aquilo ali. Mas muita gente diz, mas se eu matar para sobreviver? Né? Alguém está ali na rua com a arma na sua cara. E você tem não estou falando para você se defender de um cara armado, não. Vigia. Mas não façam isso. Meu Deus. Tá? Mas eu estou falando assim, às vezes você está sendo... Vou usar uma outra melhor. A pessoa está indo para lhe agredir, um exemplo, é mais fácil. Você vai se defender da agressão. Você não vai deixar o cara lhe agredir, óbvio. Né? Você vai tentar se defender, vai tentar fugir da agressão, vai tentar fazer alguma coisa, mas você não vai deixar que aquilo aconteça. Mais ou menos isso que acontece com o não matarás. O não matarás vai depender muito da circunstância. Porque tem muita gente que diz, meus pais são militares. Um exemplo, que é o caso do meu. Você está no campo de batalha, você vai ter que matar alguém, por ordem. Não é uma escolha sua. Alguém vai mandar, você vai matar o inimigo. E você vai ter que fazer isso. Mas aí você vai estar contrariando o texto bíblico. Não, eu estou por ordem. Aqui é trabalho. Né? Eu estou fazendo aquilo ali conforme estão me ordenando. Porque aquele detalhe, ou eu mato ou eu morro. No campo de batalha é assim. Então não tem uma regra na guerra. A guerra ela muda e norteia as regras. Muda a forma de se fazer as coisas. A guerra ela não é um local social. Não, você não está socializando com o inimigo. Ô, inimigo, eu vou te dar um tiro nas costas. Não é assim. Não é esse convívio social. Apesar que tem um negócio desse parecido. Tem um cara, né? Eu quero lembrar o que salva os colegas. Eu quero lembrar o nome dele. Agora me fugiu a memória. Só tem essa história que eu conheço. Que ele não matou ninguém. Mas ele é uma exceção à regra. Eu esqueci. Não é Soldado Ryan, não. Até o Último Homem. Isso. Eu sei que os irmãos vão dizer desse filme. Mas não é bem... ali uma situação extraordinária, tá? Ele conseguiu, por meios legais, não matar ninguém no meio da guerra. Deus guardou ele. Só Deus. Mas ali tem todo um contexto atrás, que quem for assistir o filme, que eu não vou dizer, quem for assistir o filme vai entender o porquê ele não queria matar ninguém.
Existe todo um contexto que vai muito além de uma questão só religiosa. Ah, não vai dar o spoiler não, né? Bom, aí eu não vou contar tudo, porque senão perde a graça, né, irmão? Os irmãos têm que assistir. Até o último homem. Tá? Inclusive o personagem, ele é adventista, se eu não estou enganado, na vida real. Se eu não estou enganado, eu acho que ele é adventista. Mas aí depois vocês pesquisam direitinho. Mas independente de, como se diz, de religião ali, né? Ele tinha uma posição religiosa, sim, né? E conseguiu legalmente, perante Deus, não fazer. Né? Mas na natureza normal, no dia a dia, não dá para se fazer isso tão simples assim. Tem só uma outra exceção que eu quero lembrar antes, que são chamados duelos do século XV. Não sei se você já viu. Ai, Jesus, eu quero lembrar o nome do rei. Rei Luís XV, que é o que dá o nome ao sapato das mulheres, inclusive. Que o sapato era dos homens. Você não sabia dessa não? Rapaz! Você não sabia? O Luís XV é um sapato que foi feito para homens. Eu Porque estudei isso no passado. tá vendo? A Bíblia também traz história também. Aí ele fez o sapato porque ele era baixinho e queria ficar mais alto que a mulher dele. Por isso que ele fez sapato para homens. Mas as mulheres foram lá e ó, vem pra mim. Bom, nesse período do Luís XV, eles tinham chamados duelos. Duelos para conquistar a honra, para conquistar uma mulher. Então eles faziam de forma muito formal. Pegavam uma luva e tá na sua cara, desse jeito que eu fiz. Ou uma luva ou um lenço para te fazer um desafio, de um tiro. Os dois ficavam de costas no desafio, iam andando. O primeiro que se virasse, atirasse, é o que vencia. Quer dizer, que acertasse, sobrevivesse, né? Você entendeu? Aí quem sobreviveu, às vezes os dois morriam. Mas ali era um duelo de cavalheiros, como eles chamam, né? Ali tinha uma certa civilidade, certa, entre aspas. Uma certa civilidade. Mas não é tão civilizado assim, não. Né? Ali era o que seria uma guerra civilizada. Mas na vida real, no dia a dia, não funciona assim. Guerra é guerra. Tá? A guerra ela acontece, é explosiva, você sai do controle, você não tem controle daquilo ali. A bomba está explodindo do teu lado, o tiro está comendo aqui na tua frente. E sai cheio de trauma. Então assim, você não está ali preparado para aquele ambiente. É aquele negócio, você está fazendo de tudo para sobreviver e proteger os seus. Então, aquelas regras caem por terra completamente. Porque aquelas regras não se aplicam à guerra. Quando teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as regras e leis não funcionavam da forma que era para funcionar. Vou dar um exemplo assim. Se alguém invadisse a minha casa, eu tinha o direito de atirar na cara dele. Por exemplo. Se ele invadisse. Isso na Europa, tá? Eu tinha o direito de atirar no rosto dele. Coisa que não poderia fazer legalmente. Mas estávamos em guerra, tudo era válido. Isso eu estou falando de um povo cristão. Não estou falando de uma pessoa que não é cristã. Um povo cristão. O pastor da igreja podia fazer isso. Se invadisse a igreja. Ele tinha autorização legal para fazer. Porque o que acontece? Era uma situação de guerra. E aconteceu isso com o pastor, inclusive. Luterano. Tentaram invadir a igreja e ele atirou em todo mundo. Isso durante a Segunda Guerra Mundial. Só que ninguém fala muito disso. Porque é uma situação meio constrangedora. Quer dizer, um cara dizendo não matarás, está matando todo mundo na porta da igreja. Aí ele disse, não, estou protegendo a minha igreja, os meus membros que estavam dentro da igreja. Né? Então ele tirou em quem chegasse perto. Aí o alemão chegou perto da igreja e meteu bala. Né? Porque os alemães tinham ido para lá para invadir a igreja e matar os que estavam lá dentro. Né? Só que ele não deixou. Se juntou com os homens que estavam na igreja, cercaram a igreja e meteram bala nos alemães. Para evitar a morte lá dentro. Teve êxito? Não teve tanto êxito. Poucas pessoas sobreviveram na igreja. Mas o fato aconteceu. Eles tiveram que defender a igreja e descumprir uma norma bíblica, podemos dizer assim. Mas é uma coisa que hoje, como a gente é cristão, convertido, batizado, todo o processo já passou, Jesus já veio, morreu, ressuscitou. Então, para a gente, as coisas são bem mais diferentes do que na época de Josué. Para Josué, tudo era mais difícil. Tá? Para a gente tem Jesus. Então, isso já dá uma mudada. Porque você pode chegar para Deus e pedir perdão e está perdoado e é esquecido, cai no esquecimento. Mesmo sendo morte. Tá? Já no período do Josué, tudo tinha que ser permissivo. Se não fosse, você tinha que pagar pelo seu crime. Independente de qual fosse.
Ah, mas eu orei e pedi perdão a Deus. Sim. Davi também fez isso. Davi rasgou a roupa, fez todo aquele escândalo para conseguir perdão por assassinato. E Deus não deu. Tirou lá o filho dele. Então, assim, é um negócio muito complicado. Na época, não tinha Jesus. Era ele e Deus. Ele cometeu o pecado. Então, ele tinha que pagar pelo preço do seu erro. Então, Deus não aliviou para o Davi. Certo? E aqui no caso de Josué aliviou para o povo. Por quê? Porque havia uma certa permissão, até um ponto. Quando eles conquistaram toda a terra dos hebreus, acabou-se. Aí foi o período ao qual o Josué veio a morrer, né? Que inclusive é no capítulo 24, versículo 29, né? Que está falando já da morte do Josué. E a partir dali começa uma nova era para os hebreus, tá? Seria a era dos judeus, ou dos juízes dos judeus, né? A época dos juízes ali é um período antes dos reis, né? Que inclusive eu já lancei um vídeo antes desse, que eu fiz a troca, o pessoal já está sabendo, né? Então, aí o dos juízes é um período específico, inclui Ruth também nessa mesma leva, e logo na sequência vem Samuel. Aí a partir de Samuel que tem aquela transformação e tudo, e vai acontecer a transformação. Mas nesse momento aqui ele estava preparando a parte mais jurídica. Então eles prepararam o povo para viver como povo, primeiro de forma legal e depois de forma social. Então eles tinham que viver legalmente para alcançar a sociedade perfeita, entre aspas, né? Perfeito estava longe de ser perfeito. muito longe, né? Mas eles tentaram. E depois disso, olha só, ele fez uma aliança aqui agora com o povo e Deus. Olha quantas vezes esses hebreus descumpriram essa aliança até esse momento aqui. Vai ter que ficar renovando o tempo todo, né? Deus fez uma aliança lá atrás com Abraão, aí fez com Jacó na sequência, fez com Moisés e agora fez com Josué, né? E antes de Abraão já tinha sido feita alianças com Adão e a Eva, por exemplo. Então assim, e com Noé. Então já havia outras alianças. Só que essas alianças agora, a partir de Abraão, eram todas direcionadas para os hebreus. Não para o povo da terra, era para os hebreus. Tá? O povo da terra só foram duas, a de Adão e Eva e a de Noé. A de Abraão foi exatamente para os hebreus. Então a partir de Abraão até agora, só hebreus. Eles é que estão recebendo promessa de Deus. Os gentios, que é o nosso caso, eles vão falar, mas os gibeonitas é gentil. É uma surpresa, né? Eles são gentis. E estão no benefício também, né? Então, eles são os primeiros gentis a receber de Deus graça, digamos assim, né? Alguma graça, né? Mas isso aqui é um reflexo do que viria para a gente depois. Não estou dizendo que a gente é o malandro espertinho dos gibeonitas, não. É quase. Mas a gente não é bem eles. Né? A gente já foi realmente agraciado. Né? Os gibeonitas foram por esperteza. Mas a gente não, a gente conquistou o espaço. Bom, gente, a gente está encerrando por aqui o nosso tema. Já finalizamos Josué. Como você já sabe, a gente já tem juízo, já foi postado, certo? Então o juízo já saiu, Josué. Então os próximos vai ser de Ruth em diante, tá bom? O conteúdo vai ser trabalhado acima disso daí, a partir de Ruth. A gente provavelmente vai ter alguns especiais nesse meio do caminho. Ou já tivemos, ou teremos. Vai depender da ordem de postagem, eu ainda vou decidir ainda. Né? Vai ter alguns especiais, acompanhem lá as redes sociais, se inscrevam, o triplo C com chave, né? Curta, comente e compartilha. Né? Se inscrevam no canal para receber mais material da gente. Queria agradecer aí a presença do irmão, pelo apoio hoje aqui. Amém. Amém. O irmão Matheus está aqui nos bastidores aqui também, tá certo? Fiquem com Deus e a paz do Senhor e até a próxima. Amém. Amém.